Olá, bom dia. Meu nome é Raquel Freire, eu sou psicóloga clínica, tenho pós-graduação em neuropsicologia, dança terapia e ABA. E hoje eu venho aqui conversar com vocês, agradeço o convite aí da Carol, do curso de técnico de enfermagem, para falar sobre abuso sexual e suas consequências. E a gente vai falar desse tema, né, importante, as consequências e as causas, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Então, eu deixei aqui algumas coisas escritas, né, que são interessantes da gente falar, que principalmente o abuso sexual, ele acarreta muitas consequências psicológicas, né? Diferente do que se possa imaginar, ele traz mais consequências psicológicas até do que somente as físicas, né? E a estrutura da violência sexual é muito dilaceradora para a vítima, né? Então ela ocorre sem o seu consentimento, né? Obriga a ter relações sexuais, utilizando meios emocionais e por vezes agressões físicas, né? Então existem outras agressões sexuais, não somente quando também tem a relação sexual em si. Então, expor um órgão também é considerado uma violência sexual, porque muitas das vezes, pela idade da vítima, aquela criança não tem noção da situação, né? Não tem noção da própria escolha e não tem noção do sexo, do ato sexual, de uma parte sexual. Então, ela não está preparada psicológica para ter acesso àquela informação, né? Então, fazer uma masturbação na frente de uma criança também é considerado uma violência sexual. Então, isso é uma gravidade muito grande, né? Então, a gente deve analisar por esse ângulo. As relações familiares também, que essa criança, tamanho da confiança que aquela criança deposita no seu parente, ela não vai ter discernimento que alguém vai fazer algo de ruim. E até mesmo pela idade da criança, pela parentalidade que aquela pessoa tem de confiança, não vai achar que é algo ruim, né? E até mesmo pelo discernimento, ela não tem noção do que é certo, do que não é certo. E isso fica uma confusão, né? Até para ela ter noção de quando fazer ou de como não fazer. A gente sabe, né, dentro da psicologia, que a criança também, desde das suas idades pueris, ela já tem um desenvolvimento sexual de época tenra, né? Então, isso com 3 anos, né? Desde bebezinho ela já tem o desenvolvimento dela sexual. E aí muitas emoções já começam a ficar dúbias, né? Já começa a ficar assim, meu Deus do céu, eu senti vontade, mas será que eu atrair essa pessoa para mim? Será que eu fiz aquilo causar? Então, isso acontece muito na cabeça da vítima, trazendo por vezes uma culpa. Será que o meu corpo atraiu aquela pessoa a fazer tal situação comigo? Então, essa confusão que acontece na maioria dos casos quando há uma situação de intimidade, seja amigo da família, seja parente e, enfim, infelizmente, outra situação também, né, é
coagir a criança com algo que ela vai ganhar, levar ela no passeio, oferecer brinquedos, oferecer situações que a criança vai gostar e lógico que a criança vai aceitar e lá vai expor algum órgão, enfim, é muito triste essa situação. Ou até mesmo uma adolescente que às vezes vai fazer uma foto achando que vai ser modelo, né? Ou até mesmo um date, né? Às vezes vai sair com um cara e lá não quer fazer certa situação e a pessoa obriga. Então, violência sempre quando você fala não e a pessoa quer que você fale sim. E no seu não, ela abuse além da conta. É abuso toda vez que você fala não, a pessoa quer falar sim. Toda vez que a pessoa não tem noção do que está falando. Por exemplo, quando a pessoa está alcoolizada ou está sob efeito de algum medicamento, em que ela não tem noção da própria condição, quando ela não tem idade suficiente para discernimento, é abuso de qualquer forma de vulnerabilidade. As vítimas mais frequentes são mulheres e homossexuais e crianças. A gente pode listar sinais de abusos quando a gente verifica mudanças no humor daquela pessoa. Então, por exemplo, quando a pessoa era muito extrovertida e passa a ficar muito mais reclusa e tímida, fugir do contato social e preferir ficar lá sozinha, choro fácil, tristeza, solidão, angústia, ansiedade, né? A pessoa também, ou a criança, ela pode adoecer, tá? Nas partes íntimas, a gente observar inchaço, vermelhidão, laceração e fissuras. Na menina, né? Rompimento do ímen e no caso, né, de meninas que ainda não tinham contato sexual, perda do controle da urina e das fezes devido a fatores emocionais ou frouxidão dos músculos dessa região devido ao estupro, coceira, dor ou corrimento anal ou vaginal, marcas roxas pelo corpo e também nas partes íntimas, sintomas de doenças transmissíveis sexualmente. E as meninas podem engravidar, sendo que nesse caso possível recorrer ao aborto de forma legal, desde que seja feito um boletim de ocorrência comprovando como lidar com o abuso sexual. É interessante, assim que for detectado o abuso, falar dos direitos à vítima, dizer que ela está acolhida, de que as pessoas a entendem, a compreendem, que ela está seguro pelas pessoas que ela confia, né? Então, ter uma rede de apoio se faz extremamente necessário, não julgá-la e não sair contando para a maioria das pessoas, porque a gente pode revitimizar aquela pessoa. Hoje, no campo jurídico, a gente está tentando, ao máximo, não revitimizar aquela vítima, né? Então, o que é revitimizar? Eu tenho que contar para o vizinho, para o outro vizinho, aí eu conto para a polícia, eu conto para o enfermeiro, aí eu conto para o médico, e aí tem que contar aquela história que já é por demais dolorosa, né? Então eu vou estar revitimizando essa vítima. Aí eu vou chegar lá no juiz, aí eu vou chegar para o assistente social, aí eu vou chegar para o psicólogo. Então, o campo jurídico está tentando ao máximo encurtar essa história para que ela conte somente o necessário e nos momentos necessários, né? E não ficar contando essa história toda hora. Aí chega um, conta, chega outro, conta, e chega, né? Então, assim, tentar ao máximo preservar o psicológico dessa vítima. Então, soube que tem uma vítima, não ficar perguntando. Como que foi isso? Como que foi aquilo? Mas era assim?
Era, sabe? Porque senão fica parecendo que é mentira. E fica relembrando aquilo que já está tão doloroso compreender, porque não há compreensão. É inaceitável, não tem explicação, né? Então, assim, por mais que não tem lógica, né? Então, mas na cabeça de todos estão tentando haver uma lógica, porque o ser humano é racional. Então, ela vai até a polícia, de preferência uma polícia especializada da mulher, porque ali ela vai se sentir acolhida por seus pares, vai se sentir acolhida por outra mulher e é especialista, não vai ficar num diálogo incessante, será que aconteceu, será que não aconteceu, entende? Então, assim, é uma coisa especializada, de preferência uma delegacia especialista da mulher, em que eles já estão preparados com uma equipe técnica para isso, com psicólogos especializados, com assistentes sociais especializados, e se não tiver, é a polícia que tem, né? Mas que tenhamos uma cabeça também assegurada nos direitos da mulher, né? Eu estou falando aqui da mulher, mas é do homossexual, é de qualquer ser humano que passe por essa situação. Né? É porque a maioria das vítimas são mulheres, né? Dificilmente vai ter um homem hétero que vai passar por essa situação. Pode haver, mas é uma minoria. Então, a gente precisa lidar com essas causas para que não ocorra mais violência ainda. É necessário que ocorra até em 48 horas a levar essa vítima, né, que não lave as partes íntimas, que seja feito todos os procedimentos, né, que seja levado para fazer o exame e que tome as medidas cabíveis, né, para que também tome os coquetéis se for necessário, né, para que não ocorram as doenças transmissíveis, né, e que o trauma emocional, né, causado por tudo isso também não seja mais danoso do que já foi, né? Então, assim, também a impunidade causa também mais trauma psicológico, né? Você, um policial, muitas das vezes, não querer fazer um boletim de ocorrência ou ficar indagando em excesso, isso causa mais trauma psicológico. Por isso que a gente fala em ser encaminhado por um especialista, por uma delegacia especializada, por ser encaminhado por especialistas. A consequência psicológica, no psicológico da vítima, é a culpa, né? A culpa é terrível, né? Ainda mais numa sociedade cristã, que é enraizada a culpa. Mulher já tem uma culpa, né? E vai ficar aquela coisa, né? O que eu fiz para provocar aquilo? No caso do homossexual também, será que a minha sexualidade promove isso, né? Será um pecado eu ser do jeito que eu sou? Estou provocando ser do jeito que eu sou? Será um pecado eu ser assim? Então, essa culpa deve ser desmembrada num processo de preferência com a psicoterapia, junto a um psicólogo que esteja ali preparado. A vítima nunca tem culpa do abuso, né? Então, por que eu paquerei aquela pessoa ou deixei ele se aproximar, né? E assim, é lógico que a gente também tem um papel social muito importante em qualquer conversa social. Isso eu falo porque às vezes uma conversa num barzinho, uma conversa com amigos, uma conversa numa rede social, uma conversa numa live, faz total diferença até nesse trabalho mesmo. Quantas cabeças machistas a gente tem na sociedade? E quando eu falo machismo, eu não falo só de homens, eu falo de muitas mulheres. Mas ela tá querendo, né? Olha lá o shortinho curto dela, né? Roupa
não faz ninguém ser abusada. Rebolar não faz ninguém ser abusada. Um post não faz ninguém ser abusada. Ninguém quer ser estuprado, ninguém quer ser violentado, ninguém provoca nada. E mesmo se for, nunca é a culpa da vítima. A culpa é de quem estupra. A culpa é do violador, né? Que ele está com uma cabeça doente, né? Então, a gente vai ver mais adiante que tem algumas causas para esse cara fazer isso, né? E ele precisa ser tirado da sociedade, né? Para se tratar? Sim, né? Porque ninguém faz isso em sã consciência. Então, assim, a culpa nunca é da vítima e a gente precisa começar a educar nossos meninos, nossas meninas, para tirar essa cabeça machista de que a culpa é da mulher, a culpa é do gay, a culpa é da pessoa estuprada, né? Então, assim, às vezes pode parecer uma conversa besta que a gente tem em casa, mas aquela conversa pode mudar totalmente uma estratégia de estupro, né? Eu acredito muito na transformação do ser humano através da psicoeducação. Então, é isso. Após o estupro, a vítima pode ter marcas profundas, pesadelos constantes, baixa estima, medos, fobias, desconfianças, dificuldade de se relacionar com outras pessoas, dificuldade para se alimentar, apresentar anorexia, bulimia, uso de drogas para fugir da realidade, tentativas de suicídio, hiperatividade, agressividade, baixo rendimento escolar, masturbação compulsiva, chegando até a ferir os próprios órgãos, comportamento antissocial, hipocondria, depressão, dificuldade de expressar seus sentimentos e de se relacionar com os pais, irmãos, filhos e amigos, né? Após lidar com esse trauma, a vítima deve ser amparada pela família e amigos e não deverá frequentar a escola ou trabalho, estando afastada dessa tarefa até que se recupere física e emocionalmente, né? O essencial é estar ao lado de um psicólogo, em tratamento de um psicólogo, né? Se precisar, né, também passar por um psiquiatra, né, uma avaliação junto ao médico, usar medicamento por um tempo até que se recupere, né? E é isso. E o que faz alguém abusar de alguém, né? Esse agressor, né? A gente sabe que pode ocorrer uma lesão, um traumatismo na parte frontal desse indivíduo, que é a região dos impulsos, e isso pode acarretar diversos comportamentos muito impulsivos e que pode dar impulsos sexuais e esses comportamentos mais instintivos, né? Uso de drogas que danificam, né, o cérebro e afloram os impulsos sexuais e agressivos, né? E também acabam atrapalhando a capacidade de discernimento, né? Porém, ainda assim, ele deve responder pelos atos cometidos, né? Então, nada justifica e ele deve responder criminalmente pelas suas atitudes. Hoje no Brasil, ele pode ser preso, mas em outros países as penas variam, né? Desde o apedrejamento, castração, morte, né? E hoje algumas leis, né, tentam aumentar essas penas e aumentando o tempo de prisão e também a implementação da castração química, que consiste no uso de medicamentos que diminuem drasticamente a testosterona
impedindo a ereção, o que impossibilita o ato sexual durante um período de até 15 anos. É isso, gente, que vocês precisarem. Se tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar, tá bom? Eu tô aqui. Um beijo.